Oi para você que está nos acompanhando, eu sou Christian Preza, editor-chefe da Mundo Logística, e essa é uma das entrevistas especiais prévias do Logística do Futuro, o nosso evento que acontece nos dias 1 e 2 de outubro em São Paulo e que tem a expectativa de reunir mais de 4.000 profissionais de logística falando sobre tudo que importa para o setor. E eu tô aqui com um dos nossos keynote speakers, que é o Henrique Meirelles, que vai estar no primeiro dia do evento e, né, enfim, dispensa apresentações. Henrique, muito obrigado pela oportunidade de falar com você. É um prazer. Toda satisfação. Podemos conversar um pouco. Maravilha, vamos lá. Bom, o que que o pessoal pode esperar da sua participação no Logística do Futuro, de forma geral? Olha, basicamente, conversar um pouco sobre o Brasil, a economia brasileira, quais são os impactos, de um lado, das medidas tomadas pelo governo americano, chamado tarifaço, por outro lado, ah, qual é a situação hoje da economia brasileira, quais são as perspectivas, o impacto do tarifaço na economia, né? E o que pode ser feito, né? Que já está sendo feito a essa altura. As companhias já estão trabalhando para investir, para redirecionar contratos de exportação, etc. Então, tudo isso é muito importante. E analisar também o impacto disso na economia mundial. O Fundo Monetário Internacional já fez aí algumas previsões de como é que isso pode evoluir na economia internacional. Então, seria uma excelente oportunidade para conversarmos um pouco sobre todos esses assuntos, principalmente para todos vocês que estão planejando a, as suas ações, as suas iniciativas e planejando o que deve ser feito, o que precisa ser feito, como é que então está, em última análise, a economia, como é que vai estar em 2026 e 26 e quais são as perspectivas da frente para todos poderem se planejar melhor. Maravilha. Bom, eu acho que a gente pode falar com uma certa segurança, né, que a logística tem se tornado mais protagonista nos últimos anos, né? As pessoas que trabalham Uhum. no setor têm essa visão muito clara, o que leva o setor a se aproximar de questões como o tarifaço e outras, né, questões econômicas e de governo do Brasil, enfim. Você diria que isso, de fato, quando a gente fala desse big picture, falando de tarifaço, que a gente pode olhar isso de alguma forma positiva e tirar alguma vantagem disso? Olha, sim, quer dizer, abre oportunidades para aumento do comércio com outros países, né? Por exemplo, na medida em que o Brasil teve uma diminuição de demanda nos Estados Unidos por alguns produtos tarifados, como é o caso do suco de laranja, do café, e etc., há uma oportunidade no sentido de direcionar isso para os outros países e ter, em última análise, uma estrutura de exportação mais equilibrada, sem depender tanto dos Estados Unidos, no caso de algumas empresas, não é? Então, isso é sim algo que tem que ser feito e deve ser feito. E é uma oportunidade, né, de que todos então parem para pensar e vamos trabalhar no sentido de diversificar mais as exportações brasileiras. Bom, acho que outra questão que a gente pode falar quando se fala de logística no Brasil é a infraestrutura, que toda vez que você conversar com qualquer executivo de logística, ele cita a infraestrutura como um déficit, uma coisa que precisa melhorar, né? Né? Considerando a sua experiência nos governos, enfim, toda a sua carreira, você diria que a gente tem avançado nesse sentido, quando a gente fala de infraestrutura? Olha, tem avançado, sim, mas resta muito a fazer, né? Quando eu penso em infraestrutura, eu penso em algumas coisas fundamentais para a economia brasileira, né? Eu, quando fui ministro da Fazenda, eu encomendei um trabalho conjunto com o Banco Mundial
para analisar a questão da produtividade brasileira. E quais são os aspectos fundamentais que dificultam a melhora da produtividade brasileira? No sentido de cada trabalhador produzir mais e cada empresa produzir mais com menor custo. Uma das questões fundamentais é exatamente a questão do transporte. Né? Primeiro, uma dependência, né, quase completa do transporte rodoviário, com algumas exceções. Né? No caso da Vale do Rio Doce, etc., tem algumas coisas que existe o uso da ferrovia, que é o meio, evidentemente, mais eficiente e mais em conta no sentido de custo de transporte. Né? Além do mais, nós temos uma questão das estradas em si, né, de não só construir mais estradas, mas também preservar da manutenção nas estradas atuais. Então, por exemplo, sempre me ocorre uma, um vídeo que eu vi quando eu estava fazendo aquele estudo em conjunto com o Banco Mundial, de uma rodovia no Centro-Oeste e uma fila de caminhões, né, outros carregando muita soja, milho, etc., que num determinado trecho bastante grande, corria várias vezes, caminhões estavam saindo da estrada, abrindo um certo caminho aqui ao lado da estrada, ali no mato, porque era, naquele caso específico, mais conveniente, seguro fazer, porque a estrada que asfaltada, mas com buracos enormes no asfalto, e que às vezes os caminhões estavam com dificuldade de tracionar e passar pela estrada. Então, é algo importante de mostrar essa imagem sempre me vem em mente quando essa questão da nossa deficiência. Isso no caso da estrutura rodoviária, que é o básico. Né? Sem falar da necessidade de conduzir, de construção de mais rodovias. Né? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante são investimentos de outras áreas. Saneamento, por exemplo, fundamental. Né? Não é exatamente aí a questão, mas o saneamento é uma questão fundamental. A questão das hidrelétricas, geração de energia mais barata e não poluente, e etc, etc. Então, tudo isso faz parte, em última análise, da infraestrutura. No caso da logística, evidentemente, a questão do transporte aí é a questão crucial. Né? Não só da estrada de ferro, mas principalmente de construção de mais rodovias e de uh, digamos assim, preservação, investimento de conservação das rodovias existentes, que é uma coisa fundamental. É isso. Então a gente tem, né, desde questões momentâneas, entre aspas, que são mais urgentes, como o tarifaço, a questões que são estruturais, literalmente, como é o caso da Exatamente. infraestrutura. Considerando esse aspecto completo, né, dessas duas questões e de várias outras que existem, o que que você acha que é importante que um profissional de logística ou que uma empresa de logística tenha para ser produtiva e para crescer no Brasil, para ter uma operação que seja eficiente e duradoura? Olha, tem que estar, o primeiro lugar, acesso à informação. Tem que estar o melhor informado possível, né, para tomar as decisões adequadas e que estejam consistentes com o que vai de fato acontecer, né, no país, naquela área, naquela situação específica. Né? Então é isso. Quanto mais sintonizada está a empresa no que está ocorrendo e no que virá a ocorrer no futuro, não só em termos por exemplo, é uma coisa que todos olham, tenho certeza, a questão, por exemplo, das estimativas de produção agrícola, tudo bem, mas também industrial. Né? E também o impacto disso, né, interno. Por exemplo, muitas empresas que exportam não só vão diversificar exportações, mas procurar também redirecionar produção para o mercado interno,
o que vai demandar transporte, logística e etc. Então, agora, evidentemente, os profissionais da logística têm que olhar isso, né? E estar o melhor informados possível para se estruturar e investir, se necessário e tal, exatamente dentro do quadro mais provável. Maravilha. Bom, muito obrigado pelo tempo do senhor por ter falado com a gente. Acho que isso já dá um gostinho aí do que vem para o Logística do Futuro e tenho certeza que teu painel será imperdível. Tá bom, obrigado, hein? Um abraço grande e bom trabalho. Maravilha. Pessoal, é isso. Logística do Futuro nos dias 1 e 2 de outubro vão ser 40 painéis, incluindo o painel do Henrique Meirelles. Enfim, mais de 120 expositores, mais de 100 palestrantes e a gente espera vocês lá. Até mais.